à comunidade Novo Tempo Fortaleza. Aqui é um lugar para todos, onde podemos servir a Deus e ao próximo. Nossas programações acontecem todos os sábados às 10 da manhã e aos domingos, realizada pelo grupo de jovens do programa Suave na Nave, às 19 horas. Se você tem interesse em estudar a Bíblia com a gente, te oferecemos estudos bíblicos gratuitos. Quer conhecer mais sobre a nossa comunidade, os nossos projetos? Então nos acompanhe nas redes sociais. Nos siga no Instagram, @Comunidade Novo Tempo Portal, e se inscreva em nosso canal no YouTube, Comunidade Novo Tempo Fortaleza. A nossa adoração já vai começar. Então compartilhe essa live com um amigo. Um abraço e fica com Deus. Quero pregar uma mensagem nessa manhã, e eu só posso pregar essa mensagem se a gente tiver um acordo aqui, pode ser? Eu só posso pregar essa mensagem em uma condição. E qual é essa condição? Se em todas as palavras que eu disser nessa manhã, você enxergar essas palavras que eu vou dizer com amor, tá bem? Podemos fazer esse combinado? Apoiado? Ixi, então deixa eu ir embora aqui. Apoiado? Tá bem? Então, beleza. Aonde você estava no dia 8/7/2014? Alguém? Era como aniversário de casamento, então para alguém foi bom esse dia, né? Mas se você não estava como Renata comemorando o aniversário de casamento, talvez você estava junto com a sua família assistindo um jogo da Copa do Mundo que marcou a vida de todo brasileiro, né? A não ser que você seja alemão, morando aqui no Brasil. O famoso 7-1. Esse placar tão inesquecível, mas tão inesquecível quanto o placar, foi a narração de Galvão, né? Vou falar aqui algumas frases, talvez você lembre. Por exemplo, lá vem mais. Olha a bola tocada, virou passeio. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. Mas, para mim, a frase que marcou mais essa transmissão foi a seguinte: nem o mais pessimista torcedor poderia imaginar. Nem o mais pessimista torcedor poderia imaginar que o placar seria tão elástico assim. E por que eu toquei nesse assunto? Porque eu comecei falando sobre esse dia. Porque algumas derrotas realmente são inesperadas. Ninguém imaginou que o Brasil entrando em campo iria sofrer uma derrota marcante de 7-1, poderia perder 2-1, 1-0, poderia empatar e ir para os pênaltis, enfim. Mas ninguém imaginava que seria um placar tão elástico. Algumas derrotas realmente são inesperadas, porque a gente faz todo o planejamento, faz tudo certinho, arruma tudo direito, e às vezes acontece o imprevisto, não é? Você planeja a viagem da sua família, final do ano, o ano todo, juntando dinheiro, bota o carro na oficina para fazer revisão, e quando sai, fura o pneu, né? Algumas coisas acontecem. Agora parece que comigo isso acontece com mais frequência, porque toda vez que a gente faz no nosso carro, sempre aparece alguma coisa. Então, eu quero com você nessa manhã, como você talvez tenha visto durante a semana nas redes sociais, a nossa mensagem hoje tem como tema pequenas derrotas e grandes prejuízos. Quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Josué, capítulo 7, e vamos ler o versículo 1 até o versículo 9, tá bem? Josué 7, vamos ler o versículo 1 até o versículo 9. Lembrando que essa mensagem, ela só faz sentido se você enxergar amor nela, tá bem? Vamos ler então o que diz aí. Josué 7, versículos 1 ao 9, diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estava junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai.
não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo o quê? O que aqui diz aí a Bíblia? Se derreteu e se tornou como água. Olha o versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos, comentaremos como ficamos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? O povo de Israel se deparava com um povo grande, que era o povo de Jericó, uma cidade forte, uma cidade sólida, uma cidade rica. E nós conhecemos a história que Deus deu a vitória ao povo de Israel de um método muito simples. Não foi preciso guerrear contra a cidade de Jericó, não foi preciso levantar um exército para invadir a cidade, mas o que Deus faz? Faz com que o seu povo ande em voltas, uma volta no primeiro dia, duas no segundo e assim por diante. Só que chegando no 7º dia, eles deram 7 voltas ao redor do muro, e depois, com gritos e som de trombetas, o que acontece? Os muros caem, eles invadem, então tomam posse da terra sólida de Jericó. Só que, uma coisa que eu preciso deixar bem claro para você, é que os israelitas não venceram por causa da sua própria força. Eles não conseguiram a vitória por si mesmos. Tá bem? E para lembrar disso, para o povo sempre lembrar disso, Deus às vezes ele cria lembretes para o seu povo. Para que o seu povo lembre que há um só Deus, Deus criou lembretes. Para que o seu povo lembre que há um dia de adoração sagrado, santificado, abençoado, Deus criou um lembrete. E para que esse povo entendesse que a vitória deles não era por méritos próprios, Deus criou uma ordem e um lembrete. O lembrete foi: olha, fiquem longe das coisas condenadas da cidade, não se apossem de nada que está aí na cidade, para que vocês não sejam destruídos. E se vocês obedecerem a minha ordem, vocês vão estar trazendo destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Essa ordem parece um pouco dura e pesada da parte de Deus, não é? Por causa que alguém pegar algo vai trazer má sorte, vai trazer desgraça, vai trazer destruição ao acampamento. Mas, na verdade, quando Deus dá essa instrução para o povo, era por um propósito apenas, para que o povo entendesse o seguinte: olha, vocês estão prestes a herdar a terra prometida, que foi prometida a vocês há tanto tempo, há mais de 400 anos, vocês estão esperando para entrar nessa terra, e eu quero que vocês entrem lá, sabendo que eu sou o seu Deus, e eu não quero nenhum traço de idolatria, nenhum traço de pecado, nenhum traço de maldade. Deus queria deixar claro para o povo de Israel que, olha, vocês são meus, vocês pertencem a mim, e vocês precisam cumprir os propósitos que eu tenho para a sua vida. Então, logo após essa queda de Jericó, Josué e seu exército, como nós vemos aqui, se preparam para mais uma batalha. E uma batalha que, quando a gente olha para o relato bíblico, era uma batalha simples, porque afinal eles haviam derrotado uma cidade tão grande, um exército tão forte, e agora ia para um vilarejo, uma cidade minúscula, uma cidade pequena. E os espiões que foram para lá relataram: olha o seguinte, Josué, aqui vai ser vitória fácil, porque nós somos em maior quantidade que eles, nós temos um exército maior, então não vamos desgastar todo o nosso exército em uma cidade pequena, vamos levar apenas 3.000 homens, como foi o combinado. E lá eles foram. O resumo é que não precisaria muito esforço para conquistar essa terra. Agora, o que acontece? E aqui eu quero destacar a primeira coisa que é perigosa nessa história.
o perigo das vitórias. Vencer é algo perigoso. Ser abençoado é algo perigoso. Talvez você te pergunte, mas pastor, por que você diz isso? Porque a grande vitória que os israelitas tiveram fez com que eles confiassem em quem? Em si mesmos. Eles não confiaram em Deus. Eles fizeram planos de conquistar uma cidade pequena sem buscar o conselho de Deus. Sem perguntar, Senhor, quantas pessoas nós vamos levar para derrotar essa cidade? Senhor, quantos guerreiros, quantos soldados nós vamos levar? Eles fizeram planejamentos sem o conselho de Deus. Será que eu e você podemos nos familiarizar com isso? Quantas vezes nós fazemos planos sem buscar conselhos a Deus? Quase toda hora. Então não se estranhe, ou não seja, não isole o fato de que muitas vezes as nossas derrotas não serão porque Deus é ruim, ou não serão porque nós não fomos preparados, será porque nós não fomos buscar os conselhos de Deus. A cada vitória que você tem tido na sua vida, você tem lembrado de quem te concedeu a vitória? Você passou no concurso, mas será que você passou no concurso só porque você estudou muito? Ou será porque a bênção de Deus estava sobre você? Você conseguiu trocar de carro, o carro que você tanto sonhou? Será que você conseguiu esse carro por causa que você foi capaz de juntar dinheiro? Ou porque a bênção de Deus estava sobre você? Você passou no vestibular, você noivou, você casou, está namorando. Será que você conseguiu isso só porque você era uma pessoa bonita, ou uma pessoa bonita, atraente, tem qualidades? Ou será porque a bênção de Deus estava sobre sua vida? A cada bênção que você recebe, você tem parado para agradecer a quem te abençoou? Fica aí a pergunta. Depois de pensar bastante nisso na minha vida pessoal, eu cheguei a duas conclusões que eu quero compartilhar com vocês. A primeira é que qualquer coisa que eu conquiste, mas que me leve a ser infiel e frio com Deus, ou infiel e frio para as coisas de Deus, eu não posso chamar de bênção. Eu não posso chamar de conquista. Eu não posso chamar de vitória. Isso foi o que eu percebi na minha vida. Se eu sonhei em ter algo, e quando eu conquisto esse algo, como consequência me afasto de Deus, será que eu posso declarar isso como vitória, como conquista ou como bênção? Se eu fui promovido no trabalho, mas em resultado estou ganhando mais, mas eu não estou sendo fiel a Deus, nos meus dias e minhas ofertas, será que eu posso dizer que isso é uma bênção na minha vida? Entende? Tudo aquilo que nós conquistamos, carros, bens, promoções, relacionamentos, se como consequência de herdar essas coisas, me levar a ser frio com Deus, ou infiel, não posso chamar de bênçãos. A segunda coisa que eu percebi, é que o Senhor muitas vezes, Ele não nos dá aquilo que nós pedimos em oração, aquilo que nós clamamos a Ele muitas vezes. Por quê? Porque se Ele der, Ele sabe que será a nossa ruína. Ele sabe que no momento em que Ele dar, a próxima coisa que eu vou fazer é virar as costas e viver como se isso não tivesse vindo dEle. Então muitas coisas que nós pedimos a Deus, e Ele diz não, ou Ele não dá, é porque Ele está visando o nosso bem espiritual acima de qualquer coisa. Para Deus não vale nada você conquistar a terra aqui, mas não ter um lugar na terra celestial, na terra prometida. Deus está muito mais preocupado em você viver bem lá do que você viver bem aqui. Entende? Então muitas bênçãos Deus não vai derramar, porque Ele sabe que nós não estamos preparados para essas bênçãos. Por isso que eu disse que é perigoso a vitória e é perigoso também ser abençoado. Sabe, o povo de Israel perdeu essa pequena batalha e a derrota foi vergonhosa. Como consequência, a Bíblia fala que 36 pessoas morreram. 36 pessoas perderam, ou 36 famílias perderam seus queridos. Mas mais do que isso, a derrota desanimou o povo de Deus. Então entra em cena Josué. Josué é um grande líder, Josué que estava agora com a responsabilidade de cuidar do povo de Deus, depois de Moisés, então, ter morrido. E Josué, ele reconhece que essa derrota não faz sentido. Como que nós somos o povo de Deus, como que nós temos a bênção de Deus sobre nós, e nós vamos para uma cidade menor,
e somos derrotados. Josué, ele percebe que essa derrota era uma expressão de algo que Deus não estava feliz, não estava contente, ou algo que estava desagradando a Deus. E o que é que Josué faz? Rasga suas vestes, se ajoelha e começa a desabafar com Deus. E ele fala: Senhor, se nós deixarmos essa pequena derrota assim, sem mais nem menos, todos os nossos adversários crescerão. Todos aqueles que tinham medo de nós não vão mais ter medo. A gente perdeu para uma cidade pequena. As nossas futuras batalhas, Senhor, vão ser terríveis. E nós corremos o risco de perder a terra prometida, mas principalmente, sabe qual era a maior preocupação de Josué? Nós vamos envergonhar teu nome. Porque nós vamos, não é apenas representando um povo, nós vamos representando um Deus. E por causa dessa derrota, o povo vai começar a questionar: será que o Deus que esse povo de Israel serve é poderoso mesmo? Porque afinal eles acabaram de perder para um exército tão pequeno. É aí onde eu quero chamar sua atenção para algo nessa manhã. Nós temos uma responsabilidade muito grande de pertencer a Deus, de servir a Deus. Porque nós não estamos representando Ítalo, nós não estamos representando Rose, nós não estamos representando Diego, Draco, Martim, Ellen, Letícia, Paulo. Nós estamos representando a um Deus. E sabe, tudo que acontece na minha vida, na sua vida, daqueles que servem a Deus, tem um propósito: glorificar a Deus. As pessoas precisam, através da minha vida e através do meu sofrimento, de alguma forma enxergar a Deus. Se você ainda não entendeu isso, eu preciso que isso fique muito claro para você. Que quem serve a Deus, quem pertence a Deus, quem aceita a Deus em sua vida, a sua vida não é mais para as coisas antigas, mas agora é para um propósito maior. O velho homem morreu para as coisas do passado, e o novo homem agora quer olhar para Cristo todo dia e dizer: como que eu posso ser mais semelhante a Cristo? O que é que eu preciso fazer para ser mais semelhante a Cristo? O que é que eu preciso abandonar para ser mais semelhante a Cristo? A preocupação de Josué não era apenas com a forma em que foram derrotados, mas a repercussão que isso ia gerar. As pessoas iam duvidar do poder de Deus, a qual eles serviam. A nossa vida não é diferente. Ninguém espera que um filho de Deus seja alguém fracassado, não é? Mas tu não serve a Deus? Por que é que tu está sempre em dívidas? Tu não serve a Deus? Por que é que o seu casamento está tão... Né? Por que é que você não está feliz no seu casamento? Tu não serve a Deus? Por que é que você está desempregado? Por que é que tu ganha tão pouco? Por que é que tu não passa no concurso? Você não serve a Deus? Por que a tua empresa não vinga? É isso que o povo espera de nós. O povo espera de nós amor pelo próximo, mas principalmente alguém que dê um bom testemunho. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã do fundo do meu coração. Será que você tem aceitado as pequenas derrotas em sua vida como coisas da vida? Faz parte. A gente não vai ganhar em tudo. Não tem nenhum problema eu ter uma intriga aqui no meu relacionamento. Não tem nenhum problema eu estar em dívida, atolado em dívidas. Não tem nenhum problema eu não conquistar tais coisas que eu quero, que eu sonho. Afinal, a gente nunca vai ter tudo. Mas aí, então, como é que fica a afirmação bíblica que em Cristo nós somos mais que vencedores? Que contradição é essa? Será que nós estamos aceitando essas pequenas derrotas e nós não estamos olhando para a situação e tentar entender por que nós somos derrotados? Ou qual foi o motivo? Porque as pequenas derrotas de hoje podem se transformar em grandes prejuízos amanhã. As pequenas derrotas de hoje podem se tornar grandes prejuízos amanhã. E Josué estava preocupado. Ele clama a Deus e Deus dá a resposta. Olha o versículo 10 do mesmo capítulo, até o versículo 12, o que diz. Aqui vem a resposta de Deus. Depois de Josué clamar, Deus responde. Versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: faz o quê? Levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o rosto? E aí o versículo 11 explica. Israel fez o quê? Pecou. E violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. E o verso 12.
pelo que os filhos de Israel não puderam resistir seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizeram condenado, já não serei convosco, se não eliminardes de vosso meio a coisa roubada. Quando eu leio esse verso 12, eu fico assustado, porque Deus está dizendo, olha, vocês foram derrotados, mas não é porque eles são mais fortes que vocês, mas é porque eu não estou contigo. Será que hoje nós podemos dizer que a nossa casa, Deus está conosco? No nosso trabalho, Deus está conosco? Nossos relacionamentos, Deus está conosco? Eu tenho medo, sabe, de, tal qual o povo de Israel, eu enxergar derrotas na minha vida e não entender por quê. Mas aí Deus vem e fala, Ítalo, é porque tu não está andando ao meu lado. Ítalo, é porque você não está segurando na minha mão. E é muito comum, após uma derrota, o desânimo, não é? A gente fica desanimado, fica triste. Puxa, não era para acontecer assim. Não era para ser assim, eu imaginei mais, eu imaginei algo melhor. Mas raramente, após uma derrota, nós vamos procurar o motivo pelo qual nós fomos derrotados. E Deus deixa claro, olha, havia um pecado sério no acampamento. Ele precisava ser descoberto e também removido. O culpado por tudo isso era um sujeito chamado Acã, que por causa do seu pecado, a nação inteira foi afetada. Por causa do pecado de uma pessoa, 36 famílias inocentes sofreram. O povo sofreu. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que o que você faz hoje, as decisões que você toma, não vai repercutir apenas na sua vida. Entende isso? Dá um exemplo. Arnaldo, posso te usar como exemplo? Pronto. Arnaldo tem uma família linda, a Luciana e o Oli. Só que um dia Arnaldo decide, ao invés de falar a verdade, mentir. Então, dentro da casa dele, o que está gerando agora? Mentiras. Só que essa mentira vai afetar apenas Arnaldo? Não, mas vai afetar toda a sua família. Então, para você, eu preciso que você entenda isso. Tudo que você for fazer, tudo que você pensar e acabar fazendo, tudo aquilo que é de mal, tudo aquilo que é errado, tudo que há de pecado, não vai apenas afetar a sua vida, mas consequentemente vai afetar as pessoas que você mais ama. Um pai, se você escolher pecar, vai afetar os seus filhos, entende? Então, na nossa vida, nas próximas gerações também, talvez receberão alguma consequência dos nossos atos falhos, mas principalmente vai repercutir na vida das pessoas que você ama. O pecado, amigos, sempre traz consequências terríveis. Nada de bom pode surgir de um pecado. Isso é muito grave, e é isso que Deus estava querendo dizer para o povo de Israel. Acã cometeu esse pecado, não apenas porque no seu coração ele queria mais, mas porque ele desafiou a Deus. Ele desafiou as ordens mais solenes de Deus. Deixa eu te perguntar algo nessa manhã. Você tem coragem de desafiar a Deus? Se Deus disser assim, Ítalo, faça algo, eu vou ter coragem de desafiar a Deus? Dizer, não, eu não vou. Se Deus disser assim, Ítalo, isso aqui é o correto, e eu insisto em fazer aquilo que é errado, o que é que eu vou estar fazendo? Desafiando a Deus. Então, se nessa manhã tivéssemos aqui uma batalha, Deus de um lado e você de outro, você teria coragem de desafiar a Deus e o seu poder? Tem alguém que teria coragem para isso? Não, né? Porque nós saberíamos qual seria a sequência lógica dessa batalha. Nós não temos coragem de desafiar a Deus. Pelo menos não falando, não reconhecendo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque pecar, eu escolher errar, é desafiar as ordens diretas de Deus. E nós temos uma mania horrível, terrível, de não levar a sério as ordens que vêm de Deus, de relativizar as ordens que vêm dele, de escolher as verdades que nós queremos acreditar, de personalizar as ordens de Deus, de fazer aquilo que é agradável aos nossos olhos. Talvez nós não teremos coragem de desafiar a Deus aqui, frente a frente, mas na nossa vida nós estamos vivendo uma vida desafiando as ordens de Deus. Dizemos que não servimos a outros deuses, mas na verdade o dinheiro, o trabalho, bens,
já viraram deuses em nossas vidas há muito tempo. Não adoramos imagens, dizemos não adorar imagens, mas Deus não ocupa o primeiro lugar em meu coração e na minha vida. Dizemos que somos adventistas, que guardamos o sábado, sendo que na prática o sábado se tornou um dia qualquer, um dia comum, sendo que ele foi separado, santificado e abençoado. É para eu entender que não é para mim, é um dia que Deus quer que não seja para mim, para que eu reconheça que eu sou dele. O sábado é um lembrete de Deus dizendo: olha, você é meu e você pertence a mim. A gente não mata, mas a gente mente. A gente não adultera, mas nossos olhos vivem desejando coisas que nós não podemos ter. Isso é desafiar a Deus. Acã preferiu bens materiais do que ouvir as ordens de Deus, ou ser obediente. Ele trocou a bênção de Deus na sua vida, sabe por quê? Por uma bela capa feita na Babilônia. Acã preferiu andar sem a bênção de Deus, mas ter vestes lindas vindo da Babilônia. E o que é que será na minha vida? Tem se tornado a bela capa da Babilônia, que eu estou trocando pela bênção de Deus. A minha incoerência, a nossa incoerência, impede as bênçãos de Deus e causa enfraquecimento daqueles que nos cercam. A nossa incoerência impede a bênção de Deus. E sabe como é que essa história termina então? Eu quero terminar essa história lendo mais 2 textos com você. O versículo 13 do capítulo 7 diz assim: dispõe-te, santifica o povo, diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Em outras palavras, Deus estava dizendo: remova o mal, por mais penoso que seja. Nunca é fácil extirpar o pecado, cortar o mal pela raiz, mas isso é necessário se nós vamos querer a bênção de Deus, se vamos querer Deus andando ao nosso lado. E o último verso, Josué capítulo 8, o versículo 1, olha o que diz. Disse o Senhor a Josué: não temas, nem te atemorizes. Toma contigo toda a gente da guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha, que entregarei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade, a sua terra. Eles voltaram para o mesmo lugar onde eles sofreram uma derrota vergonhosa. Mas qual foi a diferença dessa vez? Primeiro, que eles venceram, mas mais importante, Deus estava com eles. Eles voltam ao mesmo lugar da derrota, só que dessa vez para conhecer vitória. Deus foi com eles e eles venceram no poder de Deus. Eu quero falar para você nessa manhã que não importa o seu pecado, não importa qual é a sua luta, não importa qual é o pecado que você tem que cortar pela raiz, arrancar da sua vida, para primeiro, parar de sofrer, para segundo, parar de trazer consequências negativas aos seus familiares, mas principalmente para vencer. A nossa vitória vem de Deus e não é de nenhum outro lugar, não é de nenhuma outra pessoa. Imagina às vezes o coração de Deus, sabe? Porque muitas vezes nós colocamos expectativas em pessoas, em lugares, em fases, em circunstâncias, sendo que todas as expectativas precisam ser colocadas em Deus. Todo o amor que nós muitas vezes mendigamos das pessoas, esse amor de Deus pode ser preenchido, pode preencher o nosso coração. Nosso testemunho levará muitos a crer ou até duvidarem. O pecado sempre traz consequências terríveis. Eu imploro que você leve a sério as ordens de Deus. Obedeça, seja fiel, remova o mal do seu coração, da sua casa, do seu lar, por mais penoso que seja. Sabe por que eu digo isso? Porque é a sua salvação que está em jogo.
é a sua salvação que está em jogo. Nosso inimigo Satanás, ele está sempre em atividade. Ele não para, ele não descansa, ele não dá trégua, ele não dorme. Porque ele sabe que a salvação de vidas, salvação de pessoas está em jogo. E sabe qual é o seu maior esforço? É para perverter aquilo que vem da palavra, da boca de Deus. É para perverter as ordens que Deus tem para cada um de nós, para que a nossa compreensão seja limitada, ou que para a nossa obediência seja a mínima, para que nós venhamos a escolher o que é certo ou errado, o que fazer, o que não fazer. Sabe o que é mais triste? É que Satanás tenha alcançado êxito nisso, fazendo com que nós venhamos a ser desobedientes, infiéis, mal agradecidos e confiando apenas em nós mesmos. Mas, em contrapartida, Deus está constantemente procurando proteger o seu povo. É aí onde essa batalha é tão real e tão intensa. Satanás, sabendo que a salvação em jogo, Deus faz de tudo para proteger o seu povo. Deus, ele fala, Deus, ele chama, Deus convida, Deus busca e Deus corre atrás. Mas mesmo assim, Satanás tem conseguido ter muito êxito na sua estratégia. Por isso que hoje, antes de cantarmos essa última música, eu quero convidar você a não ter um novo relacionamento com Deus, mas ter um novo relacionamento com o pecado. A entender a gravidade que o pecado traz. E quão grave é o pecado. E você entender que as consequências dos pecados vão afetar pessoas que nós amamos. Pessoas inocentes vão sofrer por causa dos nossos erros. Pare de desafiar a Deus. Seja obediente a Ele. Vamos nessa manhã tomar uma decisão de nos livrar de pecados acariciados e pecados que nós escondemos debaixo do tapete, porque ninguém está vendo, então está tudo bem. Eu quero convidar você a ser vencedor em áreas da sua vida que você só tem conhecido derrotas. Nessa manhã, se for necessário, Deus vai te colocar sobre os mesmos lugares onde você só tem conhecido derrotas. Ele diz: agora você vai ser vencedor, porque eu vou contigo. Agora você vai, mas você vai na minha bênção. Agora você vai, mas você vai na certeza que eu vou adiante. Eu quero te convidar um arrependimento profundo nessa manhã, reconhecendo que nós não temos méritos nenhum, mas o mérito é todo dele. Reconhecendo que não somos ninguém, mas Ele é todo poderoso. Eu quero convidar você a examinar o seu coração e se tornar um pai melhor, se tornar uma mãe melhor, se tornar um cristão melhor, se tornar um aluno melhor. Quero convidar você a examinar o seu coração enquanto nós cantamos e pedir a Deus forças para descobrir pecados que tem te afastado de Deus, para inverter as suas prioridades, para você voltar a andar na presença de Deus, para ser vencedor. Deus pode nos colocar em cada ponto de derrotas e nos tornar conhecedores da vitória. É seu desejo nessa manhã? É seu desejo vencer? Mas sabe que nós nunca vamos vencer porque nós queremos. Vamos vencer porque Ele está à nossa frente. Seja fiel. Obedeça a Deus. Faça a sua vontade. E veja como a sua vida vai ser transformada. É seu desejo nessa manhã? Escute essa música. Aproveite esse momento para louvar a Deus, para abrir o seu coração e permitir que Ele venha concluir a obra que Ele já começou em você.